política está presente em toda a Bíblia. Inclusive, Jesus se beneficiou dela. Sim, é isto mesmo que você acabou de ouvir. Jesus se utilizou da política para fazer cumprir as Escrituras. É notório que a política tem sido um assunto pesado, pois estamos vendo tanta corrupção que nossa primeira reação é de desprezo e descompromisso com a política. Porém, estando nós os cristãos engajados na política ou não, é só por meio dela que construímos ou destruímos nossa nação. Primeiro, eu quero afirmar que a Bíblia é a constituição de um governo chamado Reino de Deus. Na Bíblia temos leis civis, morais, temos parâmetros para usufruirmos deste governo. A Bíblia nada mais é que isso, a constituição de um governo. Entre muitas histórias bíblicas, quero destacar pelo menos duas delas, em que a política é o meio pelo qual as coisas naturais e espirituais acontecem. A primeira história que quero analisar é muito conhecida. É a história de Daniel, principalmente o trecho em que ele é jogado na cova dos leões. Você lembra bem dessa história. Veja como o parlamento, no tempo de Daniel, usou de má fé e criou uma lei por meio de emendas constitucionais para estabelecer a proibição da adoração e culto em um país. Veja o que dizia a lei. Abro aspas. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Fecho aspas. Isso está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel foi impedido de orar e cultuar a Deus por causa de um decreto político. Perceba como a política é importante. Uma caneta e um papel ganham força de uma lei quando politicamente ela é aprovada. Isso nos mostra porque Deus tem levantado alguns homens para estar na política com o objetivo de proteger o corpo de Cristo, que é a igreja. Você deve estar se perguntando, mas Deus se envolve com política? Será? E eu lhe respondo, claro que sim, totalmente. Agora, vejamos o desfecho dessa história, onde Deus revela a sua glória a toda aquela nação pelo viés político. Pois depois de Daniel ter sido livrado da cova dos leões, o rei faz uma nova emenda, aprovando uma nova lei e emitiu um decreto oposto ao anterior. Abro aspas. O decreto dizia assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Fecho aspas. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Isso está lá em Daniel, capítulo 6, versículos 25 ao 28. Agora eu quero analisar com você uma coisa. Se o rei simplesmente reconhecesse que Deus havia livrado Daniel, mas ele não fosse um canal político, nem fizesse esse novo decreto, aquela nação continuaria sem permissão de cultuar a Deus. Mas por causa do decreto do rei e de uma lei aprovada, toda uma nação reconheceu o poder do Senhor. Vamos a mais um exemplo, só que agora, lá no Novo Testamento. Você sabia que Jesus tinha 2 discípulos políticos e que ele os recebia em secreto, às escondidas, à noite? Quer conhecer quem são esses 2 personagens? Vamos lá, abro aspas. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre,
Está lá em João capítulo 3, versículos 1 e 2. Fecho aspas. Olha quem sempre ia junto com Nicodemos. Abro aspas. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Fecho aspas. Está lá em João capítulo 19, versículos 38 e 39. José de Arimateia era senador, abro aspas. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Fecho aspas. Marcos 15, versículo 43. Veja que interessante. Se Jesus discipulava em secreto um senador, por que ele fazia isso? Primeiro porque nem a igreja nem o povo enxergaria Jesus com bons olhos ao vê-lo andando como um político. Por isso Jesus o fazia em secreto. Mas quando o corpo de Jesus estava exposto na cruz para ser sepultado como indigente, foi por viés político que o seu corpo, que hoje representa a igreja, foi protegido e sepultado conforme previa as Escrituras. Se Pedro, o pescador, fosse tentar falar com o alto escalão do governo, no caso Pilatos, com certeza não seria atendido. Se Maria, mãe de Jesus, fosse falar com o governo, não seria certamente também atendida. Então Jesus antecipadamente discipula um político, porque na sua morte ele precisaria de permissão estatutária, de autorização legal, de permissão governamental, para ter um sepultamento digno. Hoje Deus precisa de Josés da Arimateia que protejam o corpo de Cristo quando este é exposto pelos diversos grupos que querem o fim da igreja. Mas cristão vota em cristão, tudo bem, mas não é em qualquer cristão. Analise a vida deste cristão. Estude a história dessa pessoa que você vai confiar um voto por no mínimo 4 anos. Veja se ele já fez alguma coisa, se ele tem projetos, quais são estes projetos e a vida dele, o testemunho dele como cristão. Vote com consciência. A igreja não pode ficar em cima do muro. Se o seu pastor tem ensinado que política é coisa do diabo é esse ensino que ele tem dado a você. A igreja precisa reagir, tomar uma posição. Nunca houve tanta necessidade de elegermos irmãos em Cristo, homens sérios, que tenham temor de Deus e que esteja lá representando a igreja, fazendo a diferença. Este ano é ano eleitoral, é oportunidade de fazer isto. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.